Beleza, pessoal? Hoje eu quero mostrar para vocês, sequentemente, algo que vem acontecendo no mercado. Muitas vezes as pessoas não têm a noção do que é e realmente, tá? O mercado ele é surpreendente, trazendo grandes performances para você. Eu quero mostrar um conceito, pessoal, onde você vai utilizar uma média móvel, tá? Período 69 com 350, 370 de nível, tá? Níveis. Isso vai trazer para vocês uma melhor visão de como os players trabalham e aonde eles buscam esses conceitos de operações, ok? Então eu quero aqui mostrar para vocês esses conceitos, melhorando aí a performance, tá? De toda a atuação no mercado. Então imagina o seguinte, aqui você tem um ponto de saída do mercado, ok? E você sempre, quando o preço ele vai rompendo e deixando para trás, você vai fazendo o que? Você vai marcando sempre o último ponto, ok? Se o preço for descendo, vai trazendo até o último ponto. Então esse é o conceito, tá? Onde você vai sempre puxando o preço até que ele toque na parte de cima, ok? Imagine que, ó, ele fez esse rompimento, ele voltou novamente, seguindo essa performance aqui, ó. Você vai seguindo o exemplo, ok? Quando ele toca nesse ponto, o próximo passo dele é buscar o último toque, tá? Da parte de baixo, ou ele busca essa performance aqui. Caso ele não consiga tocar nessa resistência aqui, ó, ele vai dar continuidade do preço, tá? Ele busca, acaba buscando novas máximas. No caso aqui, ó, como ele já tocou, então agora, essa mínima aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar e trazer no último toque dela para cá, ok? E eu vou fazer o quê? Nessa parte de cima agora, o último toque de entrada dela foi nessa região aqui, ó. Foi bem aqui. Aí depois ela subiu, veio para cá, a parte de cima, tá? O preço oscilou aqui e o último toque, a última saída foi aqui, ó. Então o preço sobe, quando ele volta você marca ela, ok? Então ele volta, o toque dela é nessa região, tá? Se caso ele for tendência de venda, ele vai buscar esse ponto aqui, ó. Então o mercado, o que que ele fez? Ele não tocou mais na parte de cima, segurou o preço lá. Então ele tem duas formas, tá? Ou ele busca esse alvo aqui de cima, ou ele busca o de baixo. Então fica aí a critério do mercado ver qual que é a maior força, tá? Então quando ele saiu daqui, olha só o que que ele fez, pessoal. Ele buscou essa região, tocou e agora ele buscou a região de cima. Olha só que interessante, tá? Ele foi lá em cima e depois ele fez o quê? Ele simplesmente tocou lá, então ele já pagou. Quando ele pagou, você vai trazer essa linha para o último toque, ó. O último toque de entrada foi aqui, ó. Beleza, então agora ficou neste ponto, ok? Aqui embaixo já pagou. Então agora quando ele toca nessa região, o preço ele tende, tá, a respeitar agora esse ponto aqui, ó, ok? Se ele vier aqui embaixo e pagar novamente, ó, subiu lá em cima, pagou, e daí então o toque agora, tá, o último agora, ele vai ser simplesmente nessa região aqui, ó, que foi a última entrada dele para cima, tá? Então aqui ele já pagou. Então daqui ele sobe para cima e realmente faz aí, né, um novo toque para cima, buscando primeiro essa região aqui de cima e depois, se ele tiver força ainda de compra, se o mercado for dar continuidade de compra, ele volta para essa região. Caso não, nós já temos aqui, ó, esse ponto aqui agora nós temos a resistência para baixo, ó. Olha só que interessante, tá? Então essa saída daqui, se ele não subir para cima para pagar isso, ele vai ter que descer aqui embaixo aqui, ó, para pagar essa região aqui, ó, tá? Então ele fez o quê? Simplesmente veio e pagou, e o último toque agora ele deixou aqui embaixo. Olha só que interessante. Deixou aqui embaixo e agora ele volta novamente para cima para buscar romper aqui, e daqui ele tem esses dois pontos para pagar. Vamos ver. Aqui ele fez já novamente um novo toque,
tá? Então daqui ele tem um novo fundo ou buscar esse topo aqui em cima, aqui, ó. Então primeiro, segundo. Vamos ver o que que ele fez. Olha só, ele foi lá pagar, pagou o primeiro, pagou o segundo alvo. Então esse é o mercado, ó. A todo tempo ele está buscando pagar. Então aqui embaixo, olha só que interessante, ele saiu daqui, subiu, pagou lá, e agora ele volta pagando neste fundo aqui, ó, tá? Pagou esse fundo aqui, né? Então nós temos aqui agora, ó, a primeira entrada dele agora ficou nessa região, né? E a última saída dele foi aqui, ó. Então se vocês olhar aqui, ó, ele sempre vai trabalhar nessa região, mas eu vou colocar no último fundo, ok? Esse aqui de cima aqui nós já podemos cancelar isso aqui porque ele já pagou, certo? Então ficou agora esse de baixo e aquele lá de cima. E o que que ele fez, ó? Trabalhou, veio, rompeu e veio pagar essa região aqui, ó. Pagou esse preço. Vocês podem ver aqui, o preço mais próximo para ele pagar está aqui, ó, nessa região de cima, tá? Aqui, no caso, ó, a entrada dele foi aqui, ó. Então nós puxamos para cá, ele subiu, desceu e ficou nessa região aqui agora. Então, se ele voltar para baixo, ele tem que pegar essa região, senão ele vai pagar lá em cima. Vamos ver o que que ele vai fazer. Olha só. Que interessante, né? Então ele veio, buscou esse fundo aqui agora, né? Então nós temos duas marcações de resistência. Próxima saída aqui em cima, ó. Então ele entrou dentro de um canal e daqui ele tem que sair. Puxou para baixo, pagou para baixo, aí ele volta a pagar as duas regiões, ó. Pagou tudo certinho. Então agora nós temos aqui um novo ponto de referência, que é essa região aqui, ó. Olha que interessante. O pico para ele pagar é aqui. Ele subiu, pagou. Então nós marcamos essa região aqui de toque. Daqui ele subiu, voltou, pagou na parte de cima. Então aqui já está pago, né? Essas duas regiões aqui já estão pagas, né? Então aqui agora nós vamos fazer o que? Marcar o último toque dele, ó. Então o último toque dele está aqui, ó. Aí depois ele subiu, chegou neste ponto, a parte de baixo ficou aqui, né? O preço foi para cima, então ficou marcado essa região de saída e a entrada dele ficou aqui, ó. Então ele subiu para cima, voltou, marcou aqui e o preço continuou oscilando, ó. Subiu para essa região, tá? Então vamos deixar marcado esse ponto, essa região máxima e depois bateu e veio para cá. Então o toque dele é chegar a bater neste ponto, tá? E daqui ele tem essas regiões para baixo para poder trabalhar. Então daqui ele veio, buscou esse novo ponto, então aqui ele já pagou, tá? Essa venda aqui, vamos marcar certinho o ponto exato do último toque, ó. O ponto exato desse último toque é essa região aqui, né? E daqui então ele volta novamente a testar essa região aqui em cima. Então vamos deixar marcado somente esses pontos de toque, ó, aqui é a entrada. Então se ele sai daqui, o alvo dele é aqui em cima, né? Então ele performou até ele subir, pagar esse alvo, né? Pagou esse alvo, então agora nós temos aqui, ó, o acompanhamento, né? Acompanhamento está em cima no último toque, quando ele entrou. E daqui nós puxamos novamente e marcamos a região máxima onde ele tocou o último toque dele. A performance daqui, pessoal, é ele primeiro vir aqui, subiu, romper, ele tem que testar primeiro esse fundo, depois essa região aqui, ó, tá? Então, quando ele testou aqui, ele já pagou, ficou esse ponto de entrada, tá? E daqui então ele oscilou e ficou, o último ponto ficou aqui, ó, mas ele tem essa região aqui ainda que não pagou. Ó, veio e pagou corretamente. Olha só que interessante, né? Tá pago.
Agora ficou essa região aqui, ó, de marcação na parte de baixo, tá? E a última tá lá em cima, lá. Só que aí ele pega, vem, toca aqui e vai puxando o preço para cima até chegar próximo daquela região lá em cima. Ó, puxou aqui, aí o preço veio subindo, puxando, o último toque dele foi nessa região aqui, ó. Tá? Vamos ver o que, que ele faz. Ou ele tem que descer lá embaixo, ou chegar no alvo aqui de cima. Pagou aqui em cima perfeitamente, ó. Pagou, voltou, rompeu e levou embora, tá? Então, quando ele faz aqui agora o último toque, nós já temos aqui, ó, rompimento, nós sabemos aonde são os pontos de resistência, ó. O último ponto de saída para baixo foi aqui, e ele retornou novamente e marcou aqui, ó, nessa região. Então, aqui nós deixamos realmente eles prontos para poder fazer aí o segmento, né, das tendências. O primeiro alvo daqui de cima é buscar esse ponto aqui e depois buscar essas resistências aqui de baixo, tá? No caso aqui, ó, já vou poder desmarcar aqui, levar ele para cima, deixar isso como uma região já de oscilação. Esse ponto de marcação, ó, ele foi lá embaixo, voltou aqui em cima, apagou, e daqui você marca esse último ponto aqui e deixa o mercado voltar. Trabalhou, não chegou no fundo, tendência forte de alta e o mercado leva para cima. Leva para cima e aí nós marcamos o último toque. Então, quando nós marcamos o último toque aqui, pessoal, na parte de cima, lembra que ele sempre tem que voltar para pagar essa região. Então, primeiro ele bate aqui, depois ele tende a buscar essa região aqui, ok? Que foi o último toque dela, ó, aqui atrás. Então, beleza. Quando ele volta, ó, ele tende a voltar para pagar essa região aqui, ó. O que, que ele fez? Veio e pagou essa região aqui, perfeitamente, ok? Este ponto aqui já está pago, então quando ele voltou para cima, nós temos aqui, ó, o primeiro ponto de resistência é o ponto da entrada. Aqui em cima, aqui, ó, é a última resistência, vamos aguardar para ver. Tá? Então ele vem e paga. O ponto agora do alvo é aqui, ó, essa região, depois essa, ok? O que, que ele faz? Paga as duas e continua para cima e leva o preço até o último toque. Então o último toque dele ficou aqui, ó. Aí depois ele puxou novamente, puxou esse alvo, fez um novo canal, ok? E puxou o canal de baixo. Aí ele faz, tá, um novo trabalho, ó. Ele voltou, você vê que ele oscilou, voltou, veio aqui e pagou, ok? Então quando ele pagou aqui, não esqueça que nós temos agora a marcação de baixo do último toque. O último toque foi aqui embaixo, ok? Então nós temos aqui o ponto de referência, ó. Quando ele voltar, ele tem esse ponto de referência e tem aqui em cima. Então, vamos ver o que, que ele fez. Ó. Aqui ele já tocou, pessoal. Ó. Ele fez um toque aqui nessa região, marcando, tá? Mas nós continuamos aqui com essa marcação de cima, porque ele não pagou lá em cima. O último pagamento dele foi aqui. E agora ele tem também um novo pagamento nessa região, ó. Entrou aqui, puxou o preço mais para baixo, ele tentou buscar essa região que não conseguiu, ele volta para pagar essa região em cima. Ó. Voltou para pagar em cima, quando pagou aqui essa primeira, nós já podemos marcar esse ponto aqui, ó, tá? E depois o último, a parte de cima, ele pagou todos eles, olha só que interessante. Veio, pagou perfeitamente. Então agora ele tem esse alvo aqui de baixo, ó, veio, pagou novamente, voltou para cima, né, que já tinha pago, mas fez aqui um novo topo. E daí então nós já temos essa marcação na parte de cima, até aqui tudo pago. Ele volta, paga na parte de baixo, aí ele sobe, paga na parte de cima, rompe e faz uma nova máxima. Que top, olha só como que ficou interessante.
não veio para a parte do fundo, ó, deu continuidade para cima, rompeu, fez a máxima aqui, é o último ponto dele, ó. E daí então ele volta, ele tem esse ponto, ó, tá vendo? Mas ele tem aqui a entrada primeira nesse fundo aqui, ó. Entrou aqui, pagou perfeitamente, oscilou, foi para cima, pagou aqui, tá? Só que aí nós temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele passa agora ao último aqui embaixo, então nós temos esse canal, vamos ver o que ele vai pagar, né? Ó, subiu lá em cima, voltou, pagou aqui perfeitamente, só que ele tem essas regiões aqui para pagar caso ele volte para baixo. Para cima, ó, ele foi perfeitamente, marcou lá em cima, pagou aqui em cima, então agora nós arrastamos para essa entrada aqui, ó. Então o preço abaixou, e ele sobe novamente, faz novas máximas, fez novas máximas, ele tem que buscar esse fundo para testar essas regiões aqui, ó. Não veio, não pagou, rompeu e levou o preço para cima, fazendo novas máximas de novo. Olha só que interessante. Não buscou o fundo aqui, ele buscou, ó. Então quando ele buscou esse fundo aqui, eu já tenho uma nova marcação para cá, e eu tenho uma marcação na máxima anterior, que foi aqui, ó. Então, quando ele sai daqui, ele volta novamente, ó, testa, faz o rompimento, sobe para cima. Quando ele faz o último rompimento dele, toque dele, ele tem que testar essa região aqui, ó. Então, primeiro ele vem aqui, depois ele testa aqui também, ó. Então, ele fez esses dois movimentos, pagou o de baixo, então o último toque de volta dele ficou aqui nessa região, né? Ele subiu para cima, voltou, ó, veio pagar essa região aqui, zerou a liquidez, subiu para cima, ó, subiu novamente para cima, deixou a máxima dele lá, ele volta para pagar basicamente esses pontos abaixo. Ó, pagou os pontos abaixo, ele começa a fazer aqui uma oscilação de baixa, tá? Então, ele chegou muito próximo de pagar esse ponto aqui, ó, mas aqui nessa região, ó, quando ele toca aqui novamente, ele faz uma nova marcação. Então, ele tem essa marcação aqui de cima e tem essa marcação de baixo. Então, aqui ele pagou e agora ele sobe novamente para cima, fazendo novas máximas. Lembrando que ele tem esse fundo aqui, ó. Então, eu vou fazer o que? Eu vou subir agora esses preços, porque aqui já está pago, tá? Então, ele tem esse movimento agora. Olha só que interessante, tá? Então, essa queda aqui agora, ela tende a buscar essa região e essa aqui embaixo. Então, ele tem essa oscilação para fazer, tá? Então, esse conceito é um conceito que ele traz os players aí movimentando o mercado dentro dessa base de canal. E eu mostrei como funciona toda a base de suporte e resistência, tá? Que o preço trabalha a todo momento. E você pode faturar uma grana com isso daí junto, ok? Então, forte abraço. Sou Misael Martins, junto aí com certeza ensinando a cada um de vocês no propósito de a gente crescer todo mundo junto e ganhar grana nesse mercado. Simbora!